Olá a todos, eu sou o professor Marcelo Polacco, farmacêutico, mestre e doutor em farmacologia, e vamos comentar um pouquinho agora sobre algumas matérias que têm sido veiculadas, algumas em revistas científicas, outras em jornais e sites de notícias, a respeito de novos tratamentos por Covid-19. Eu fico bastante preocupado, pois alguns dessas notícias ou mesmo trabalhos científicos são altamente tendenciosas, né? Ou levam muito mais à desinformação do que à informação. Eu vou pegar três exemplos recentes. Uma é da ivermectina, o outro é da atazanavir e o outro é da mefloquina. São três exemplos e eu vou depois mostrar as notícias para vocês e colocar o meu ponto de vista para nós tomarmos bastante cuidado. Primeiro diz respeito à ivermectina. A maneira como o trabalho foi apresentado é um trabalho científico, porém é um trabalho feito experimentalmente in vitro, não in vivo. Não dá para nós correlacionarmos a eficiência de uma droga in vitro com in vivo, pois os resultados podem ser totalmente diferentes, pois não é simplesmente a questão do vírus, do SARS-CoV-2, de uma atuação contra o vírus, e sim de toda uma fisiopatologia envolvida em resposta do organismo a esse vírus. Que aí o vírus, ele é o causador da doença, que no caso é o Covid-19. Então essas notícias levam, inclusive, muitas vezes a população se automedicar, que é o caso da ivermectina, que é um medicamento, um antiparasitário, que existe no mercado brasileiro, existe no mercado americano, mas muitas vezes, como é apresentado o trabalho científico, nesse caso, existe um trabalho científico in vitro, leva a um possível uso desnecessário e um uso irracional desse medicamento. O mesmo acontece com a atazanavir, que é uma droga utilizada para AIDS, é um antiviral, e que muitas vezes a maneira como é apresenta, daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês, e a mesma coisa a mefloquina, que é uma droga antimalárica, utilizada muito pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, para os soldados, que aquela região é uma região de alta incidência de malária. Inclusive, muitas pessoas que utilizaram esse medicamento desenvolveram transtornos psicóticos, psiquiátricos severos, graves, e de repente, como é apresentada a notícia, também muitas pessoas, nossa, a mefloquina, o medicamento que está sendo utilizado na Rússia, então nós devemos ter muito cuidado. E eu vou mostrar para vocês esses trabalhos agora, né, como as notícias são apresentadas para nós termos um outro olhar sobre elas. Então, olhem aqui o trabalho que fala da ivermectina. Olha o título do trabalho, traduzindo para o português. A droga ivermectina, que é aprovada pela FDA, inibe a replicação do SARS-CoV-2 in vitro. Ou seja, é um título de trabalho extremamente tendencioso, porque quem lê o título dá a impressão que a droga ivermectina inibiu a replicação e ela é aprovada pela FDA para esta finalidade. Não é. Ela é aprovada para outra finalidade como antiparasitário. Então, a maneira como é apresentado o trabalho, é claro que isso, do ponto de vista ético, até mesmo de pesquisa, num momento de uma epidemia, isso leva as pessoas a lerem, a replicarem o trabalho, e as pessoas, principalmente leigas, vão interpretar, não, a droga é aprovada pela FDA para inibir SARS-CoV-2, mas olha aqui, in vitro. Então esse estudo pode até ser que essa droga tenha utilidade clínica depois de um clinical trial, né, de um teste clínico, mas é muita irresponsabilidade nesse momento. Então, se as pessoas que têm me perguntado, e a ivermectina? Não usem, não utilizem sob hipótese nenhuma. Um estudo in vitro não respalda em nada. Outro trabalho, na verdade, isso aqui é uma matéria jornalística publicada na Folha de São Paulo, do dia 6 de abril. Medicamento contra a AIDS tem mais efeito que cloroquina para coronavírus, diz estudo da Fiocruz. Que trabalho é esse? In vitro. Então tá lá a matéria, pouquíssimo conteúdo, mas quem lê uma matéria dessa, quem replica em grupos de WhatsApp, eu acho de uma extrema irresponsabilidade. Não, em nenhum momento na capa da matéria se coloca que o estudo é in vitro, né? Aí do atazanavir, tá aqui, ó, tá lá, olha, que matéria com 5, 6 linhas. E isso
repercute em grupos de WhatsApp e numa velocidade tão grande, e daqui a pouco vai ter gente batendo nas farmácias querendo comprar essa droga. Não, é melhor do que a cloroquina. Outro, publicado aí no Jornal do Brasil, dia 7 de abril, terça-feira, dia 7 de abril. Agência Biomédica Federal da Rússia apresenta medicamento para tratar Covid-19. Hora que você vai ler a matéria, também não tem um dado de pesquisa científica, coloca que a Agência Federal para Assuntos Médico-Biológicos testou a mefloquina, que é exatamente aquela droga que eu mencionei para vocês anteriormente. Então nós vivemos um momento muito conturbado, muito difícil, e devemos tomar cuidado com aquilo que é publicado. Aí especialmente para os jornalistas, a responsabilidade, como coloca o título da matéria, e também os próprios pesquisadores, quando divulgam um trabalho científico. Na verdade, eu quis fazer esse vídeo mais para colocar como um alerta mesmo. Não estou entrando no mérito se ivermectina, se atazanavir ou a própria mefloquina, se vai ter utilidade ou não. Hoje são matérias, no meu ponto de vista, sensacionalistas e que induzem muito mais a erro, a automedicação, do que prestar um serviço realmente à sociedade. Aí fica o alerta, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.